Vamos lá, pessoal, para nossa série de vídeos aí sobre distribuidor. Agora eu vou fazer um vídeo explicando como é que a gente faz o teste do distribuidor de sensor Hall. Os três testes de avanço a vácuo, avanço centrífugo e resistência do rotor é a mesma coisa daquele vídeo que eu mostrei no indutivo. A diferença é que se ele for R1, deixa eu conseguir pegar aqui. Não vou conseguir, o flash está muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo apagar o flash, eu consigo enxergar aqui. Não vai focar. Mas vamos lá. Se ele for o rotor R1, ele vai ter resistência de 1 kΩ. Se ele for o rotor R5, ele vai ter resistência de 5 kΩ. Então esse aqui ele tem que ter uma resistência de 1 kΩ. Por que eu não vou repetir os testes? Porque é igual que a gente fez no outro, e embora esse carro está funcionando, está perfeitamente funcionando. Então não há defeito, né? Então a gente vai deixar ele o vídeo mais dinâmico um pouquinho. Então aqui a gente tem o avanço centrífugo, né? Só não se enganem com essa pequena folga aqui, ó, que isso aqui é a folga do pinhão lá embaixo, tá? O CHT ele tem um pinhão que são dois dentinhos e parado ele tem essa pequena folga, tá? Mas a hora que o motor vira, ele calça, né? E ele acerta, né, essa folga de. Então a gente considera aqui, ó, aqui pra cá, ó. Tá vendo? Por que essa folga aqui não interfere? Porque a gente regula o ponto do carro rodando e quando ele está rodando ele está calçado. Então, dá para ajustar? Dá. Se você tirar o distribuidor e colocar um pinhão mais novinho, um pinhão já ajustar, um pinhão que não tem desgaste, ou a engrenagem que toca a bomba de óleo lá embaixo sem desgaste, a gente consegue reduzir essa folga, mas ela não, nesse ponto que ela não vai interferir. Por quê? Porque a hora que o distribuidor está rodando, ele calça, e o ponto foi acertado com ele rodando já calçado, então não tem por que eu me preocupar com essa folga aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Lá, quando a gente foi testar o avanço a vácuo, a gente viu as 4 patinhas da aranha se mover. Aqui quem vai se mover é a cabeça do sensor Hall. Então se vocês verem lá, ó, a hastezinha ligada na mesa, então a cabeça do sensor Hall vai movimentar. Mesmo esquema, avanço centrífugo, sentido de rotação, horário, avanço a vácuo, contra o sentido de rotação. Beleza? Até aqui, tudo bem? Agora, parte elétrica desse distribuidor, como é que a gente testa? Nós temos aqui 3 fios, tá? Sensor Hall sempre vai ter 3 fios, tá? Não. Existem alguns distribuidores com este mesmo conector, porém com 2 fios, tá? Não tem o fio do meio. Esse sistema é o sistema TSZI, tá? A Bosch mudou a conexão para ficar melhor, porque aquela conexão quebrava muito, ela optou por essa aqui. Mas é o TSZI também, tá? Sensor Hall, 3 fios sempre. Então aqui nós vamos medir a alimentação elétrica entre os pinos 1 e 3, que seria o fio vermelho e esse fio marrom. Nesse sistema aqui, a gente vai encontrar uma tensão de 12 volts, né? Porque o mesmo positivo que alimenta o módulo de ignição alimenta o sensor Hall. O outro teste que nós vamos fazer é, se você tiver com ele embancado e simular essa tensão de 12 volts, nesse fio do meio você vai espetar uma caneta de polaridade e os LEDs dela vão alternar entre positivo e negativo, mostrando que o sensor Hall está funcionando. Se não tiver essa alternância de polaridade, o sensor Hall está morto. E aí a gente troca o sensor Hall. Não precisa trocar o distribuidor completo, gente. Os distribuidores têm reparo. Esse sensor vende na autopeça. Esse disco de janela vende na autopeça. É mais difícil de encontrar, é mais fácil encontrar o sensor Hall. Vende, a mesa vende. Então assim, não precisa se desesperar. Por quê? Tem muito distribuidor chinês no mercado. Muito distribuidor fora de padrão, fora de medida, e tá deixando muito mecânico louco. Porque vai lá, não sabe mexer com o distribuidor ou não quer mexer com o distribuidor, acha mais fácil comprar um novo, aí compra um kit chinês. A hora que compra o kit chinês, o carro não vai de jeito nenhum. Ele começa a falhar, começa a pipocar, não desenvolve e o cara perde todo o raciocínio do diagnóstico. Por quê? Porque é uma peça que está com defeito, é uma peça que veio fora de padrão. A gente infelizmente tem aquela ideia de que a peça nova está sempre boa, a peça nova.
infelizmente nesse caso não. Tive um problema nesse carro aqui com o distribuidor chinês. Quando eu montei a primeira injeção dele, era uma injeção monoponto ainda com o distribuidor. Comprei um distribuidor chinês, o disco de janela estava todo fora de posição e ele tinha um avanço centrífugo dentro. Um distribuidor de injeção eletrônica não pode ter avanço centrífugo, quem faz o avanço é a injeção eletrônica. Ou seja, eu tive que comprar um distribuidor de cadeia de GSI, desmontar um, montar o outro e fazer eles novamente. Tá? Então, assim, distribuidor, se você tem o original do seu carro, procura manter, tá? Peças para reposição você encontra, tá? É melhor você fazer o seu do que você colocar um chinês, a não ser que você encontre um outro original, igual eu encontrei aquele intuitivo que eu consegui comprar para poder fazer para vocês o vídeo e um projeto futuro que eu tenho lá de fazer um outro sistema, mas fica mais para frente aí, tá bom? Então vamos lá, 5 testes lá, 5 testes aqui. Então quais são os testes aqui? Avanço centrífugo, avanço a vácuo, pulsação do sensor Hall, alimentação do sensor Hall e resistência do rotor, tá? Qual que é o problema muito comum que está nesses distribuidores aqui? Quebra das molas do avanço ou queimar a pastilha Hall. Queimou a pastilha Hall, o carro para na hora. Por quê? Porque isso aqui é um sensor de rotação. É ele que informa a nossa centralzinha ali, o nosso módulo de ignição, de que está rodando, que precisa fazer o chaveamento da bobina, tá? E uma curiosidade, né, falei no outro vídeo, vou falar nesse aqui também. Quem tem distribuidor Hall, sistema Hall, que tem aquela caixinha, aquele módulozinho de ignição da Telefunken ainda, aquele maiorzinho, e queimar, pode colocar esse daqui, que é o do Tempra, tá? Do Tempra carburado, que funciona muito bem, tá? E pode usar a bobina do GoMi 2 fios, tá? Por que não a de 3 fios? Porque o módulo de ignição da 3 fios, existe uma maneira de fazer o distribuidor funcionar. Eu estou preparando um vídeo sobre isso, só que eu ainda não descobri. Então, para você não ter problema, não ter dor de cabeça, não ter, assim, ficar aqui, põe a de 2 fios. Bobina é excelente, tá? Tem uma potência de saída um pouco maior que a bobina cilíndrica lá, a bobina asfáltica, e o carro fica muito bom, tá bom? E uma dica, e vale aí uma outra dica também, voltando à ignição. Quem tem motor CHT, que usa as velas BKR5EX, BKR5Y ou BKR6, que é o caso dos motores Fire e alguns outros motores que é muito comum a vela. Quem quiser colocar uma vela de irídio e que não vai ter problema nenhum, pode pedir pelas velas do Cruze 1.8 Ecotec. O grau térmico, a rosca, a profundidade do eletrodo é exatamente a mesma, tá? Não estou falando aqui, vamos fazer uma gambiarra. Não, a vela, ela pode ser aplicada porque ela atende os mesmos requisitos técnicos. Bom, essa aqui, ó, essa aqui é uma vela de Cruze, olha lá. Dá pra ver até o símbolozinho da GM lá, ó. Qual que é a vantagem da vela de irídio em relação à vela normal? Durabilidade e estabilidade de chão, tá? Então, se eu tenho uma bobina que acompanha, se eu tenho um módulo de ignição que acompanha e um distribuidor bem acertado e preciso, o sistema fica ótimo. Esse carro aqui, ele, não vou dizer que você ganhou potência, mas o motor ficou muito mais vivo e muito mais estável, ou seja, ele ficou muito mais confiável de dirigir. Eu senti muita diferença. Não estou falando de potência, tá? Estou falando de potência. O assunto está fugindo um pouquinho, tá? Mas só vale a curiosidade. Fiz nesse carro. Os cabos de vela são aqueles cabos para esportivos e GNV, então ele tem uma resistência menor. E mesmo assim não provocou interferência em nenhuma parte do carro. Tá? Ficou bem legal, bem dimensionado o sistema de ignição. Eu gostei muito, tá bom? E fica a dica para vocês. Então vamos lá. 5 testes do indutivo, agora 5 testes do sensor Hall. Eu vou funcionar esse carro no próximo vídeo, que eu preciso fazer alguns testes, conferir ponto de ignição, aquela revisão básica. Eu vou plugar o osciloscópio no sensor e vou mostrar para você como é que é a geração de onda. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí.